Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a 28.300 dólares. Bitcoin que novamente está voando e rompeu a região de resistência dos 28k. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar essa situação, te mostrando o que eu espero para as próximas horas. Afinal, depois desse movimento, será que a gente tem força para romper a máxima do ano? Quero estimar as probabilidades junto com você. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui falando um pouco sobre o Stop Loss Hunt que a gente teve abaixo dos 26.500 dólares, tá bom? A gente discutiu um pouco sobre isso aqui durante a semana, mas eu quero lembrar para vocês os 4 pontos de liquidez que acontecem quando a gente perde um fundo ou rompe um topo, tá? Também quero atualizar o sentimento para vocês, mostrando por que a situação está muito boa, e também quero mostrar onde as instituições já estão colocando ordens, tá? E quero terminar realmente concluindo se eu acho que a gente vai romper a máxima ou não, tá bom? Antes de começar, não esquece aí de ativar o sininho, caras. E tem muita gente pedindo as altcoins aqui. E, cara, eu vou começar a postar bem mais análise de altcoin no canal da Belotrade, tá bom? Então não deixa de seguir aqui, né? Porque as altcoins que vocês pedem eu vou analisar nesse canal aqui da Belotrade. Eu vou deixar o arroba no primeiro link da descrição. Sigam aqui, tá bom? Tem vários vídeos durante a semana. Meu e dos outros traders profissionais da Belotrade. Beleza, investidores? Vamos lá. Primeiramente, né, a gente tem que lembrar que, apesar desse movimento ser maravilhoso, assim, a gente ainda está nessa consolidação aqui entre os 26.500 e os 29.000 dólares, tá bom? Quando a gente estiver nessa zona, a gente tem que ficar um pouco mais conservador, ao meu ver, entendendo que armadilhas para os dois lados ainda são possíveis, né? Então, por exemplo, quando a gente teve essa queda e o preço rompeu o fundo dos 26.500 dólares que a gente tinha deixado depois do Fed, muita gente se desesperou e muita gente acabou olhando muito para baixo aqui nessa região, sendo que o preço ainda estava consolidando, vindo de uma tendência de alta, caras. Então a gente sabia que quando a gente estava consolidando, tinha uma boa probabilidade da gente fazer uma armadilha embaixo dessa zona de fundo. E por que a gente sabe disso? Porque zonas óbvias, igual depois de um fundo, elas são tipicamente zonas de liquidez de instituições. Zonas que instituições querem comprar ou vender. Numa zona, além de um fundo, querem comprar. Porque pensa comigo, quando a instituição quer comprar muito Bitcoin, se ela chega e compra aqui, ela pode correr o risco de um mercado ir contra ela. Se outras instituições percebem que tem uma instituição comprando o preço caro ou comprando topo, elas podem mandar o preço para o outro lado para essa instituição ser liquidada e estopada. Então, quando você tem 1.000 bitcoins e quer comprar, você não pode chegar e comprar a mercado. Você precisa comprar em pontos onde você tem uma liquidez e, melhor do que isso, você precisa comprar em pontos onde os seus concorrentes não vão nem saber que você comprou. Então, quando você vai além de um fundo importante, igual era o fundo do Fed, você tem 4 fatores de liquidez que te facilitam fazer essas compras de uma maneira muito simples. Então, vamos para esses 4 fatores aqui rapidamente, tá? Então, o primeiro fator é o óbvio, né? Quando a gente rompe fundo, muitas pessoas que acabaram de aprender sobre o criptomercado, acabaram de aprender sobre análise técnica no criptomercado, vendem o rompimento de fundo. Esse talvez seja o principal erro que acontece no mercado, e na verdade a gente faz muito o contrário, né? Quando as pessoas, rompeu o fundo, vamos vender, a gente compra. Rompeu o topo, vamos comprar, a gente vende, tá? Então isso é um dos pontos mais simples do criptomercado e que muitas pessoas acabam errando, né? Justamente porque elas não entendem que a análise técnica do mercado tradicional não funciona em criptomoedas. Então, a primeira zona de liquidez, rompeu o fundo, galera vende, instituição coloca ordem aqui e compra. Segunda zona de liquidez, muitas pessoas, elas não vendem no fundo, mas elas não olham o cenário como um todo, uma tendência de alta aqui, uma consolidação, e vendem a retração, tá?
Até por isso que eu acho muito importante também você não operar somente padrões gráficos. O rompimento do triângulo aqui, caras, o mercado ele está muito em ranges. Então você tem que olhar também e entender que a gente forma esses ranges. E se você não entender isso, muitas vezes você vai operar rompimentos que você vai se ferrar. Então muita gente não opera, beleza, não opera, não vende lá no fundo, mas entende, não, rompeu para baixo, o traço Fibonacci começa a shortar aqui, né? E para você fazer um short desse, o que você precisa, galera? Você precisa de uma confirmação muito clara de sentimento. E como a gente mostrou para vocês a semana inteira, a gente não tinha essa confirmação. A gente tinha uma maioria do mercado apostando na queda. A gente tinha, quando a gente fala nos 26.500, muita gente vendendo, uma clara zona de acumulação com divergência no CVD, que a gente tanto falou aqui. Então de nada adianta você operar uma retração se você vai fechar os olhos para análise de sentimento. Não funciona você operar retrações se você fechar os olhos para análise de sentimento, né? Então todo mundo que operou esse rompimento aqui já foi estopado, né? O stop máximo aqui era a região dos 28.200 dólares, tá? Esse é o segundo ponto de liquidez. Então vamos lá, pessoas que vendem fundo e pessoas que operam a retração de um movimento sem olhar a análise de sentimento. Terceiro ponto importante, stops. Né? Então muitas pessoas colocam o stop justamente além desse ponto, tá? E aí tá um ponto interessante, cara. A gente não gosta de colocar o stop logo além do fundo aqui. Repara que o preço até desenvolve um pouco aqui, ele que chegou a cair aqui 0,38 do fundo, mas você colocar o stop colado no fundo anterior, cara, é um mau sinal, tá? Não é um stop seguro, tá? Então a gente gosta de colocar stops depois que eles já foram testados, ou seja, aqui a gente tem um fundo duplo, temos. Então um stop além daqui eu acho que já faz sentido, porque fundos triplos no criptomercado são mais improváveis. Se voltar aqui, cara, eu imagino uma continuação da queda, correto? Então colocar stops muito óbvios é ruim também no mercado, ou seja, beleza que você tem que colocar o stop em algum lugar, mas tenta colocar naquele local que não é óbvio. Então, além de um fundo aqui, não é um stop bom, ok? Mesmo sendo desafiador, né? Afinal, onde colocaria um stop aqui além desse fundo? É difícil, não estou falando que é fácil não, mas você tem que sempre pensar onde o stop é mais óbvio e tentar colocar num ponto que não seja tão óbvio assim. Aqui, por exemplo, caras, eu acho que eu colocaria um pouco além aqui, ó, desses topinhos aqui, ó. A gente tem um topo nos 26.480 e tem um fundo nos 26.580. Eu acho que eu colocaria esse stop nos 26.400. A gente até tá com um stop nesse momento nessa região dos 26.400, tá bom? Então, basicamente, eu acho que é isso, cara. Você não pode colocar o stop muito óbvio. Stop $10 além desse fundo. Você vai se ferrar. Mesmo que isso piore um pouco a sua relação com o retorno, cara, vale a pena você, deixa eu me proteger um pouco mais. Beleza? Além disso, né, então a gente já foi 3 pontos. Último ponto, liquidação, cara. O próprio nome de liquidez já vem de liquidação, né? Então, tipo assim, pensa comigo. Colocar o stop é um desafio, né? Colocar um stop não óbvio, tudo bem, cara. E você tomar um stop faz parte do jogo. Quem tá tomando essa liquidez aqui por causa do stop, eu acho que faz parte. Não dá para considerar um erro, né? Mas quem é liquidado, cara, quem ainda é liquidado nesse mercado, tá dando dinheiro, tá deixando dinheiro na mesa. É igual, tipo assim, fazer caridade para mim e para as outras instituições e para todo mundo que opera de maneira correta, né? Por quê? Porque quando você é liquidado, você simplesmente não está pegando um valor justo no preço. A exchange ela tem que te liquidar antes do valor justo, por exemplo, que é o stop, é o justo, é onde você colocou ali, porque ela tem que garantir que você tenha dinheiro para pagar. Então ela liquida você antes do valor justo. Então por isso que você sempre tem que colocar o stop antes, tá? Então o quarto ponto é a liquidação. Então liquidação, stop, rompimento de fundo e trade de retração, beleza? São os 4 pontos de liquidez aí que você tem que ficar de olho para... sempre quando a gente tem um fundo assim. E outro ponto importante, cara, segue a tendência. Então a maioria dos pontos de liquidez, dos stop loss hunts que a gente procura e que esses stop loss hunts estão procurando pontos de liquidez, é seguindo uma tendência de alta. Então no vídeo dessa semana a gente falou, ó, eu acho que sim, tem uma boa chance da gente fazer uma armadilha para baixo. Mas se for para cima, cara, eu não apostaria numa armadilha. Por quê? Primeiro porque a tendência é de alta. Segundo porque a gente já tinha um topinho duplo aqui. Aqui não tinha um fundo duplo ainda.
correto? Então, tenta seguir a tendência e ficar de olho nesses pontos de liquidez. Ok, então atualizando aqui, análise técnica, cara, sensacional. Eu acho que a análise técnica é mais bonita que isso, só 2 dias. A gente rompeu o triângulo para baixo, agora rompe o triângulo para cima. Eu traçaria um Fibonacci aqui do fundo, veria que nesse momento, se a gente volta abaixo dos 27 mil dólares, é oportunidade de compra, tá bom? Eu acho que talvez a gente até tenha outro trade se a gente voltar nos 28 aqui, tá bem claro. Potencial compra aqui no Bitcoin, o stop muito óbvio. Até não é muito bom, né, esse stop muito óbvio, mas aqui não tem muito para onde correr não, já tem o fundo duplo, então teria que colocar o stop nos 26.400. O alvo aqui, cara, meu alvo eu quero que seja lá próximo dos 30 mil dólares, tá bom? E sim, tá, já respondendo aqui com vocês numa perspectiva da análise técnica primeiramente. Probabilidades da gente romper a máxima do ano nos próximos dias aí tá altíssima, tá? Eu acho que nunca esteve tão elevada. Ao meu ver, a gente vai sim fazer esse rompimento nos próximos dias, né? O que pode complicar a gente? S&P 500, tá? O S&P 500, ele também teve uma madrugada interessante. Se ele começar a romper para baixo, a gente pode ter problemas, né? Então olha aqui o S&P 500, que chegou aí nos 4.012 pontos, está nos 4.004, subindo 0,65 desde ontem à noite, né? Então baita movimento aqui do S&P 500. Espero que a gente abra aí às 11h30 positivo. Se abrir 11h30 positivo, cara, 10h30, desculpe, cara, eu acho que a gente vai embora com o Bitcoin, tá bom? Então S&P 500 tá legal, né? O ideal seria romper os 4.040 para continuar, mas o Bitcoin tá muito mais forte, cara. S&P subindo 0,6, Bitcoin subindo 4%. Então, sinceramente, não aposte contra o Bitcoin. Don't bet against Bitcoin. E pior, não aposte quando o Bitcoin tá tudo apontando para alta, né? Então, basicamente, tendência de alta maravilhosa aqui do Bitcoin. Na análise técnica, tá bem legal. Depois de captar esses pontos de liquidez de stop loss hunt que a gente falou com vocês, melhor ainda, tá? Falando um pouco sobre o sentimento aqui, aí que a coisa melhora ainda mais, tá? A gente tem um long short ratio que já estava abaixo de 1, despencando. Nesse momento, a gente está com um long short ratio em 0,72. Ou seja, o preço tá caindo e a turma tá apostando na baixa, cara. Né? Então a gente aqui, olha só, tem um opening subindo muito, em especial a partir dos 27.500 dólares, o que é um suporte que eu não gostaria de ver o preço perdendo, tá? Se a gente voltar aqui na queda e perder essa região dos 27.500 dólares, seria assim um sinal. 27.500 não, vamos falar aqui nos 27.300, né? Lembra que era uma resistência? Então vai voltar a ser um suporte. Perder os 27.300, eu começo a, tipo assim, opa, tem alguma coisa errada, porque o tanto que a gente está forte, eu não imagino reteste nos 27.300, tá? Se retestar aqui, a gente vai ter que reavaliar a situação, porque realmente pode estar tendo alguma coisa fora do padrão, beleza? Então cuidado com os 27.300 e obviamente com o fundo dos 26.400. Se voltar aqui e mesmo sendo improvável perder esse fundo, cara, aí é 25 e além, tá? Então toma cuidado com isso, galera. Tranquilo. Então, sentimento confirmando aqui, cara. Lindo, assim, muito bonito. A gente tem muita compra a mercado aqui nessa região dos 27.500 até os 28.100. Ou seja, pô, de novo, Pablo, eu não vendi nada de Bitcoin. O que eu faço, cara? Talvez seja o momento de você, aos poucos, ir colocando dinheiro no bolso, tá bom? Eu, particularmente, não tô vendendo, tá? A minha ideia é fazer alguns shorts nas altcoins. Então, eu ainda mantenho 5 shorts nas altcoins, 3 longs. E a maioria desses shorts das altcoins eu já coloquei o stop no 0 a 0, né? O que é isso aqui? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Stop no 0 a 0 vamos supor que a gente shortou o Bitcoin desse topo aqui. Nós pegamos o topo, não shortamos, tá? Mas estava em long, na verdade, desse fundo aqui, né? Mas vamos supor que a gente pegou... Vamos supor que a gente pegou um short daqui, por uns 27.700 dólares. E eu quero tirar um pouco do meu risco, porque eu tô vendo um Bitcoin muito forte que parece que ele vai romper topo, né? Então, o que eu faço aqui para diminuir esse meu risco? Eu falei que a gente shortou nos 27, o stop tava lá, sei lá, nos 31. Eu posso simplesmente mudar esse meu stop dos 31 para um stop mais próximo desse fundo. E como você faz isso? Cara, talvez um dos principais erros dos traders do criptomercado também é colocar o stop onde ele entrou. Esse é um dos piores pontos do mundo, cara. Porque, tipo assim, quando você coloca o stop onde você entrou, muitas vezes o preço vai lá,
faz uma armadilha e volta. Você tem que colocar um stop, pelo amor de Deus, não no seu ponto de entrada. Esse é um dos principais erros. Você coloca um stop num ponto onde faça sentido, levando em consideração a sua interpretação de análise técnica, de sentimento e de stop loss hunt. Cara, imagina se a gente tivesse colocado... A gente entrou no nosso trade aqui no Fed em 26.600 dólares, tá? Imagina se a gente tivesse colocado o stop onde a gente entrou. A gente teria sido estopado, cara. Então não faz nenhum sentido você colocar o stop só para você garantir lucro. Não. Você coloca o stop próximo de zonas importantes. Então, para mim, essa zona seria justamente aqui, acima desse topo. Passou dos 29, cara, eu estoparia. Ah, pô, perderia um pouquinho? Perderia um pouquinho. Mas, para mim, isso é praticamente um stop in even, porque, pô, se você tá arriscando $1.000 no trade, você perde 50, cara, isso é even, tá? Então, importante a gente entender isso, tá? Não coloca o stop no ponto de entrada. Isso é loucura. Você tem que colocar o stop num ponto onde faça sentido pela sua estratégia. E se isso vai fazer você perder um pouquinho ou ganhar um pouquinho, não importa. O que importa é que você coloque o stop por estratégia, não por aversão ao risco. Colocar o stop na entrada é stop por aversão ao risco. É stop, pelo menos eu já ganhei alguma coisa, ou pelo menos eu saio no 0 a 0. Isso é uma ineficiência que a gente tem que combater no criptomercado e que veio do mercado tradicional, tá? O mercado tradicional tem muito isso. Zera a posição, coloca, ou o preço andou, coloca o stop no 0 a 0. Loucura. Não faz nenhum sentido no criptomercado, tá bom? Isso, obviamente, no meu trade system, tá, galera? Pode dar certo para outras pessoas, obviamente, mas a regra é, coloca o stop de acordo com a sua estratégia, não por aversão ao risco. Tranquilo, então, sentimento maravilhoso aqui, ele dita pra gente o rompimento desses 29 em breve, tá bom? E o mais legal também é que a gente vê que, apesar de a gente ter tido muita compra a mercado, cara, quando eu olho os topinhos aqui, olha só, não tem muito, né? Então, 300 bitcoins e tal, nada demais. Então, tem mais compra a mercado, ó, aqui embaixo, 600, aqui nos 28.200, aqui um pouquinho ali nos 28.300. Ou seja, não me preocupa essa compra grande a mercado, porque tem mais suporte abaixo do que resistência acima. Então a situação está muito boa aqui para o Bitcoin, galera. E para melhorar, as instituições apareceram aqui embaixo, né? Então, já tem instituição colocando ordem dos 28.200 até os 27.800. Então eu já acho que vai ser difícil a gente perder os 27.800, tá? Inclusive eu acho que a gente pode sim ter trade a favor da tendência de alta caso a gente recue. Beleza? Falando de ordem de venda, muito pouca ordem de venda, tá? Então esse é outro fator aqui que me leva a esse rompimento da máxima do ano está próximo. E é isso aí, caras. Eu acho que a situação é muito boa para o Bitcoin. A gente melhorou consideravelmente. Nesse momento, eu não estou mais vendendo Bitcoin. Eu acho que é o momento, sim, da gente, talvez realizar alguns longs que a gente está. Talvez shortar mais altcoins que estão em zonas complicadas, tá? Colocar um pouco de dinheiro no bolso. Quem ainda não colocou em todas essas semanas. Mas, ao meu ver, a maior probabilidade é que a gente rompa esses topos aí e vá buscar os $30.000, beleza? Se perder ali a região dos 27.800, caras, eu apareço para discutir o que está acontecendo, que não seria legal. Eu acho que o principal risco que a gente tem aqui é realmente o S&P 500. Se o S&P 500 despencar, a gente pode sofrer. Mas se o S&P 500 ficar normal hoje, no 0 a 0, assim, caras, eu acho que a gente vai embora, tá? A situação tá bem legal pro Bitcoin. Beleza? Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí, dependendo da volatilidade. Nossa, essa aula, esse vídeo ficou grande, mas eu acho que foi importante, né? Afinal, a gente falou sobre o tema de stop loss hunt e falamos também sobre o tema de reposicionamento de stop, que eu acho que são duas coisas bem importantes. Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí, dependendo dessa volatilidade. Daqui a pouquinho, 10h15, tem live aqui no canal, hein?